O ano 2024 foi um ano importante em termos energéticos em Portugal. Mas será que conseguimos mesmo ser mais verdes? Hoje iremos analisar o mais recente relatório da Direção-Geral de Energia e Geologia, que nos mostra o balanço comercial e energético em Portugal. Vamos olhar para a fatura energética de Portugal em 2024. É quase como fazer um check-up à economia para ver como estamos de saúde no que toca à energia. E olhem, este ano a história que os números nos contam é no mínimo interessante. Mas antes de irmos aos números convém perceber uma coisa. Como é que se mede, afinal, a fatura energética de um país inteiro? Parece uma coisa gigante, não é? Bem, a maneira mais fácil de imaginar isto é mesmo pensar no extrato do cartão de crédito, mas para o país todo. É simples. De um lado temos o que gastamos, ou seja, toda a energia que compramos lá fora. Do outro, o que ganhamos, que é a energia que conseguimos vender. Ora, o nome técnico para esta conta é o saldo da balança energética. Basicamente é a conta final, o valor do que importamos menos o valor daquilo que exportamos. E claro, se o valor for negativo, isso é um déficit. Significa que compramos mais energia do que aquela que vendemos. E é precisamente neste saldo, neste resultado final, que está a notícia de 2024. Então, vamos ver o que aconteceu. O número-chave é este, menos 15,6%. É esta a redução do nosso déficit energético em 2024 quando comparado em 2023. É de facto uma melhoria muito significativa. E se olharmos para a trajetória, uau! É mesmo impressionante. Pensa nisto. Em 2022, o déficit era mais de 11 mil milhões de euros. Uma verba astronómica. Agora, em 2024, caiu para menos de 6 mil milhões. Basicamente, em apenas 2 anos, cortamos o déficit para quase metade. É obra. Ok. A pergunta que toda a gente está a fazer agora é: como é que isto foi possível? O que é que explica esta reviravolta tão positiva? Bem, a resposta é uma história com duas frentes. Por um lado, o valor total das nossas importações de energia desceu 4,3%. Mas, e esta é a parte talvez mais notável, o valor das nossas exportações disparou, mais de 10% de aumento. Portanto, é a combinação perfeita. Gastamos menos e, ao mesmo tempo, ganhamos mais. Vamos então olhar para a primeira parte desta equação, as importações. E a história aqui, atenção, tem mais que se lhe diga. A coisa não é tão simples como compramos menos de tudo. Na verdade, não foi bem assim. Reparem, no caso do petróleo bruto, até importamos mais em quantidade, cerca de 14% a mais. A grande diferença esteve noutros produtos. Por exemplo, na eletricidade e no gás natural. O valor que pagamos desceu bastante. E porquê? Essencialmente porque os preços dos mercados internacionais esteve mais baixo e isso jogou a nosso favor. E já que estamos a falar de petróleo, que continua a ser a nossa maior importação, fica a curiosidade. De onde é que ele vem? Em 2024, o cenário foi este. Mais de metade veio do continente americano, a África foi o segundo maior fornecedor. E o que é que isto nos diz? Mostra que há uma certa diversificação geográfica das nossas fontes, que é sempre importante. E se quisermos irmos ao detalhe dos países, o Brasil assume um papel de grande destaque. Quase 44% do petróleo vem de lá. A seguir vem a Argélia e os Estados Unidos. Muito bem, já vimos o lado das importações. Agora vamos virar a página para a outra metade da história. E esta é talvez a parte mais animadora de todas, o boom das nossas exportações. E quem foram os heróis deste crescimento? Bem, os números falam por si. A eletricidade que vendemos para fora aumentou mais de 35% em volume. O gás natural que exportamos, mais 22%. E até os produtos refinados cresceram os muito respeitáveis 15%. O que é que isto significa? Significa que Portugal está pouco a pouco a ganhar peso como vendedor de energia no mercado. Aliás, o próprio relatório da Direção-Geral de Energia e Geologia põe o dedo na ferida e diz isto mesmo. O aumento do valor das exportações foi absolutamente crucial para esta trajetória de melhoria do saldo energético. Ok, os números são bons, já percebemos, mas na prática o que é que isto quer dizer para a economia do país no geral? Por que é que isto importa? Vamos ver o impacto mais a fundo. E o impacto é bem real e mede-se em números. Primeiro, o peso desta fatura de energia no déficit comercial total do país diminuiu. Passou de quase 25% para 21%.
E, talvez mais importante, o peso deste déficit em toda a riqueza que um país produz, ou seja, no PIB, também caiu. Passou de 2,6% para apenas 2%. Em resumo, a ideia principal é esta. Uma balança energética mais saudável significa menos pressão sobre a economia do seu todo. Quando um país depende menos de comprar a energia cara lá fora e consegue vender mais, torna-se naturalmente mais forte e menos vulnerável aos altos e baixos dos preços de energia do mundo. Portanto, a melhoria em 2024 é inegável e foi empurrada por dois grandes fatores: preços internacionais que nos ajudaram e um aumento espetacular das nossas exportações. A grande questão que fica no ar é: e agora? No mundo em que os mercados de energia são tudo menos estáveis e com a transição para as renováveis já a acelerar, será que Portugal vai manter esta tendência positiva? O verdadeiro desafio talvez não seja chegar aqui, mas seja manter este rumo. Números mostram-nos que 2024 foi um ano de sucesso. Beneficiamos da baixa dos preços nos mercados internacionais. Mas ainda necessitamos de um grande impulso no que diz respeito às energias renováveis para que possamos ser cada vez mais sólidos e mais autónomos no que diz respeito ao mercado energético. Se este vídeo te ajudou, não te esqueças de deixar um like e partilha com os teus amigos. Fiquem bem e até à próxima.